Aí eles vão voltando enquanto isso, beleza? Pode continuar, Isabel. Bom, vou voltar lá pro slide. Certo. Então, como eu estava falando para vocês, olha, ele fez um contraponto entre passado e presente, né? Para mostrar isso, tem o verbo desvalorizava, no passado, e tem o ordinamente, né? Quer dizer, hoje no Brasil, tá? Então, ele faz o contraponto em passado e presente em relação à arte, tá? Olha, no Brasil, o quadro democrático no acesso à arte remota à teoria de Platão, tendo em vista a desvalorização do cinema no país, uma das artes responsáveis por registrar a existência humana. Olha, pessoal, então isso aqui é o que a gente chama de contextualização do tema, tá? Ele falou para o examinador que ele conhece o assunto posto em debate, tá? Então aqui, olha, essa parte aqui, a partir desse modo, é onde entra, pessoal, essa questão das teses. Quais são os problemas que o Diogo detectou como possíveis, né, agentes que contribuem para essa desvalorização do cinema no Brasil? Essa questão da democratização desse acesso ao cinema no país. Olha, ele disse que desse modo é fulcral, né? O que é fulcral? É extremamente importante destacar que um dos problemas dessa democratização do cinema no Brasil é a urbanização acelerada. Então, essa urbanização acelerada, tá, foram um dos problemas que contribuíram para essa falta de democratização do cinema. E outra questão que ele aponta no seu texto é a negligência do Estado que impossibilita a democratização do cinema no Brasil, tá? Então, olha ali, olha, urbanização acelerada e negligência do Estado são as duas teses que o Diogo vai desenvolver ao longo do seu texto, tá? Olha, perceba que em roxo aqui, pessoal, está o tema que foi posto em debate, a democratização do cinema no Brasil. Está meio parafraseado, mas está aí o que foi colocado, né? Então, em algum lugar na introdução, pessoal, também coloque o tema que foi posto em debate. Se foi lá a questão do aquecimento global e questão do país, tá? Então hoje você vai, depois das teses, você coloca. Nesse sentido, cabe avaliar os fatores que contribuem para o aquecimento global no país. Tá? Você tem que mostrar para o examinador que vai escrever sobre aquecimento global. Pode passar, Isabela. Certo, pessoal. Olha aqui. Veja bem, o Diogo disse que um dos primeiros problemas é a questão do crescimento exagerado das cidades, tá? E mais, olha bem, essas duas teses, pessoal, vocês conseguiriam destacá-las de dentro dos textos de apoio dessa temática. Tá? Então, estudando bem o texto de apoio, você consegue produzir boas teses, tá certo? Primeiro detalhe a ser observado. Então, vamos lá. Conectivo é obrigatório para iniciar o argumento. Mormente, tá, pessoal? Mormente, quer dizer, primeiramente. E mais um conectivo auxiliar. Olha, mormente é necessário salientar que esse é necessário salientar é o que eu chamo de conectivo auxiliar. Tá? Você precisa ter um conectivo e um conectivo auxiliar. E depois você coloca a sua tese. Olha, então tá aqui, ó. Mormente é necessário salientar que o aquecimento, aliás, que o crescimento exorbitante da população brasileira como um fator crucial para a ocorrência desse conflito. Percebam que ele falou, ele começou o segundo parágrafo falando da primeira tese, tá? Então já é uma organização textual. Aí ele faz todo questionamento, toda conversa sobre essa tese, desenvolve todo o argumento, mas qualquer questão
falando sobre crescimento da população estará dentro do primeiro parágrafo, porque foi a sua primeira tese, certo? A segunda tese dele, ele falou sobre essa questão do governo. Passa aí, Isabela, vamos ver se está lá. Olha, pessoal. Conectivo obrigatório para dar seguimento à argumentação. Outro sim, né? Outro sim, quer dizer, outro problema, outra verdade que contribui para a questão da falta de democratização do cinema no país, tá? Então vamos lá, pessoal. Outro sim, olha o conectivo auxiliar aqui, olha. É imperativo ressaltar a negligência do Estado em criar meios para expandir o acesso às salas de cinema. Ele não falou que o segundo problema era a negligência do Estado? Então, nesse parágrafo aí, ele vai falar única e exclusivamente sobre essa negligência do Estado, tá? Em relação ao acesso ao cinema. Tá? Então, ele faz o mesmo caminho. Coloca um conectivo, coloca o tópico frasal e coloca o desenvolvimento do tópico frasal fundamentado. Tá? Alguém falou sobre isso, ele consegue provar. Tá aqui, ó, jurista inglês Jeremy Bentham, né? Então, tem uma fundamentação do argumento deles. Quem disse isso não foi o Diogo, foi esse moço que tem esse argumento sobre esse tema, tá? Então, assim que funciona, pessoal. Parágrafo funciona da seguinte forma: conectivo, conectivo auxiliar, tópico frasal, ponto. Desenvolvimento de tópico frasal, fundamentação e finalização da ideia, tá? Isso que eu falei agora para vocês está lá naquele resuminho, acho que no terceiro ou quarto slide ali, tá? Certo. Agora, pessoal, nós vamos para o último parágrafo, tá? Pode passar, Isabela. Olha aí, pessoal. Conectivo, tá? Na minha opinião, eu, enquanto professor, se eu fosse participar do Enem, esse seria o conectivo que eu utilizaria. Infere-se, vírgula. Portanto, vírgula. Eu começaria meu último parágrafo usando essas duas palavras aí. Infere-se, portanto. Por quê, professor? Gente, parece que esse infere-se, portanto, puxa as duas teses que eu preciso retomar no último parágrafo. Olha, infere-se, portanto, que o demasiado crescimento populacional e a falta de ações do Estado para resolver esse impasse corroboram a existência de tal conflito. Perceba, pessoal, que, olha, professor, tá, houve uma paráfrase das teses aí, ele mudou as palavras, tá? Mas se você não conseguir mudar as palavras, pessoal, você pode trazer do jeito que está a tese, tá? Para aí não tem problema nenhum. Por que elas precisam estar aí? Porque você citou elas no primeiro parágrafo, desenvolveu uma no segundo, desenvolveu a outra no terceiro, agora se faz necessário que você junte as duas e resolva o problema. Professor, posso resolver uma depois da outra? Pode. Você pode fazer isso sem problema nenhum. Só que isso demanda mais linhas. Daí talvez você não tenha linha suficiente para isso. Então, consiga resolver o problema. Olha, para resolver a questão do demasiado crescimento populacional e da falta de ações do Estado, ele disse que o governo federal, tá, ok? O governo federal vai fazer o quê? Realizar parcerias com empresas privadas da área cinematográfica. O Estado deverá entrar. Como? Qual vai ser a parceria do Estado? Com recursos para a construção de novas salas de cinema, principalmente em áreas menos favorecidas, com a condição de que as empresas diminuam o valor cobrado pelos ingressos. Para que isso vai ser feito? Para com o fito de democratizar
o acesso ao cinema no país e levar cultura para todas as classes sociais. Olha, veja que ele possibilitou, né, uma solução para o problema que ele apresentou no início. Tá? Então, você precisa ter essa conclusão desenvolvida dessa forma. Quem vai fazer, o que vai ser feito, como vai ser feito e para que vai ser feito. E olha, depois eu vou deixar no final aqui um outro texto que também tirou 980, e se você comparar, o texto é igualzinho. Quer dizer isso que o aluno desenvolveu o quê? Uma zona de conforto na produção textual. Tá? E vocês também têm condição de fazer isso. Vamos lá, pessoal. Olha aqui embaixo, olha. Com essas medidas, o Brasil poderá desprender-se de pensamentos como o de Platão e assim valorizar o cinema como uma arte fundamental. Lembra que ele falou lá no começo, falou que o cinema é simplesmente cópia da cópia? Né? Que, de uma certa forma, era um pensamento pessimista em relação à produção de arte. Né? Então, ele quis dizer o seguinte, ele retomou essa ideia, né? Ele construiu todo o texto tentando desmontar o pensamento do Platão. Né? Para que você possa fazer um caminho desse, você tem que traçar esse circuito. Tá, pessoal? Isso é importante que vocês possam traçar esse circuito. Pessoal, é o seguinte. Então, Isabela, isso é a produção de texto, como deve ser feito, tá? Mas eu quero fazer um convite aqui, pessoal. Nós estamos aqui com o curso de redação, tá? Às quartas-feiras, tá? E vocês podem entrar lá, assistir a aula sem problema nenhum, tá? Todas as aulas vocês podem assistir, os debates dos temas, podem fazer os temas sozinhos, tá? Em casa. O diferencial é que você não vai ter a correção do seu texto. Tá? Para você ter a correção do seu texto, você precisa estar inscrito no curso. Agora, como ouvinte, assistir a aula, você pode entrar em qualquer aula, assistir os debates, a apresentação das teorias, sem problema nenhum, tá? Aí depois você faz, se você quiser fazer, você pega tipo um cupom, né, com o Diogo, e você paga e faz a correção. Mas sem estar inscrito, apenas você pode entrar como ouvinte nas aulas, tá certo? E aqui, olha, passa o último aqui, Isabela, para mim. Olha, pessoal, aí eu dividi parágrafo a parágrafo do último texto que ele produziu. Tá? O Diogo produziu, aliás, o penúltimo, né? E você vai poder comparar com aquela análise que eu fiz, que eu fui colocando cores, recortando, para explicar para vocês. Vocês podem pegar o slide que eu passei e fazer o estudo desse texto aqui, tá? Você precisa ter isso em mente, tá? Você pode pegar aquele slide que eu passei para vocês, toda a teoria, e tentar você entender esse texto. Pessoal, isso só vai funcionar, tá? Quando você tiver consciência de que a produção de texto, certo? Não é simplesmente um elencar de palavras, um ao lado da outra, formando frases que formam parágrafo. Não. Cada parágrafo tem uma estrutura, tem uma função dentro do texto, tá? Então, pessoal, é isso por hoje. O que eu tenho para vocês é isso. E precisando alguma coisa, algum toque, alguma sugestão, né? Pode entrar em contato comigo. O Diogo também, até coloco aqui à disposição esse serviço do Diogo em relação a isso, porque, pessoal, eu e o Diogo, a gente ama a produção textual, tá? Por isso, esses resultados tão bons dos nossos alunos. Pessoal, então, fico por aqui, estudem e estudem muito. Isabela, e você precisando, a qualquer momento, pode contar, está à disposição para juntos, né? Seus alunos serão meus alunos, alunos do Diogo, são alunos nossos, né? A gente quer arrancar esse 1000 desse Rondonópolis aí, trazer para o nosso curso e para nossa parceria aqui também, tá bom? Com certeza.
A gente quer ver os alunos aprovados, né? Chega lá no final do ano ou no começo do ano. Depois que passa o NEMAT, né? Principalmente aqui no Mato Grosso, a gente fica tão feliz já. Eu que chamo os Com cer- alunos, vamos tirar fotos, né? Dos aprovados. Gosto mais. Queria certeza, te agradecer pessoal. bastante, Manuel. Eu também sou aluna, eu sempre fico anotando as coisas também, de todas as aulas. Estou aprendendo muito com todos os professores. Só para quem não entendeu, gente, o Diogo da redação era o aluno, mas o outro professor também chama Diogo, Isso, tá? exatamente. É, convidei o Pessoal, Diogo também para participar hoje da live, só que hoje é aniversário do professor Diogo, então hoje é aniversário provavelmente dele, ele deve ter a exatamente. cervejinha dele no churrasquinho dele, né? Aproveitando o dia dele, né? Mais que merecido. Pessoal, Bom, deixa eu... então o professor Manuel explicou para vocês como que a gente vai, então, organizar e fazer uma redação. E a minha parte, gente, que seria biologia, eu não sou em redação, tá? Eu sou muito boa na redação. Inclusive, durante a faculdade, eu fiz aula de redação sem nem precisar, eu gosto bastante. Eu acho que a gente tem que saber escrever bem, né? Agora que eu faço mestrado, escrever bem me ajuda muito também. Eu publiquei em 2 revistas e já submeti para mais uma, então vai ajudar vocês na sua carreira profissional também, saber escrever bem. Eu peguei para vocês os possíveis temas da redação do Enem, né? E também outras, talvez, né, das outras universidades que vocês forem fazer, mas esses temas que estão ligados ao meio ambiente. E eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre esses temas, o que vocês podem relacionar com a biologia também, né? E se vocês não esquecerem de tirar foto, de marcar o Instagram da biologia. O professor Manuel, ele não tem Instagram, mas vamos convencer ele a fazer um Instagram. Mas tem o Instagram Estrutura Redação, que é do curso dele também, certo? Então não esqueçam de marcar a gente, colocar a hashtag Bio na quarentena também, para os colegas de vocês também ficarem sabendo. A gente está com o canal agora no YouTube, tá? Que é só procurar Isabela Negri, é uma foto minha com um negro, que é um pavão, lindinho, então não é discreto, vocês vão achar. Alguns temas que eu separei aqui já foram temas, inclusive, do Bio na quarentena. E a grande maioria dos Bios na quarentena eu consegui gravar e consegui subir, tá? Alguns eu não consegui, porque a minha internet, vocês sabem que ela estava com muito problema antes, mas alguns deles eu consegui. Então eu vou falar os temas e algumas coisas que vocês podem relacionar. Bom, pandemia. A gente já falou, o primeiro Bio na quarentena, inclusive, foi sobre o Covid-19, né? Sobre pandemia. Vocês podem relacionar com as outras pandemias que já existiram, né? Peste negra, gripe espanhola. Vocês podem falar também quais são os motivos. Obrigada, Manuel. Quais são os motivos de estar acontecendo a pandemia? Então, por exemplo, o consumo de animais silvestres, desmatamento também. Então, as pessoas elas estão cultivando, na verdade, criando, né, animais ou também plantando cada vez mais próximos de área silvestre. Os movimentos anti-vacinação também são um grande perigo, né, porque as pessoas elas acabam não se vacinando por fake news e tudo mais, e também por causa das pessoas que também já estão protegidas por causa das outras que se vacinam, né? Investimento em pesquisa, né? Por que a gente tem a vacina da H1N1 e por que a gente não tem ainda a vacina do Covid? Será que se já não tivesse investido na pesquisa antes, a gente já não teria uma vacina quase pronta agora, né? Então, são todas coisas que vocês podem acabar relacionando com o tema pandemia. Aquecimento global e efeito estufa. Então, tem como vocês falarem de petróleo, combustível fóssil, desmatamento, queimadas, aumento da temperatura da Terra em consequência disso, certo? A agropecuária contribui com gás metano, os grandes lixões a céu aberto em locais que a gente ainda não tem lugares específicos para lixo, né? A gente teve uma aula no Bio da Quarentena falando de lixo, de aterro sanitário, mas essa, infelizmente, eu não gravei e foi muito boa. Vocês podem relacionar também a situação de pobreza global. É óbvio que as pessoas que estão em situação mais vulnerável, elas contribuem pouquíssimo, né, para essas coisas, mas só de aumentar o gás de cozinha, por exemplo, no Brasil,
já fez as pessoas passarem a utilizar a lenha. Então, você queima lá a lenha, queima a árvore, e aquela matéria orgânica ela acaba voltando para a atmosfera muito mais rápido do que se ela fosse decomposta. Vocês podem falar de branqueamento dos corais e relacionar várias coisas, então, com esse tema. O uso e discriminação das drogas também. No tema de biologia, vocês podem falar os tipos de drogas psicoativas, as depressoras, as alucinógenas. Pode falar de sistema nervoso, o que contribui. Tem como vocês falarem também de saúde pública. Então, será que as drogas, ela não é um caso de saúde pública e não um caso de polícia? Porque a gente sabe que a violência, né, as mortes, elas são em decorrência da ilegalidade, do tráfico. Será que se a gente não discriminar essas drogas, essas coisas, elas não vão acabar sendo amenizadas? Portugal discriminou todas as drogas e está levando isso como questão de saúde pública, né? Será que isso não seria bom também? Vocês podem falar, inclusive, das drogas que já são legalizadas. Se você for pensar no álcool, o álcool, ele também é abertura para outras drogas, causa acidentes de trânsito, violência doméstica, vício, né? Então, vocês podem abordar também outras drogas que são legalizadas, mas que não fazem bem também. E o álcool, por exemplo, nos Estados Unidos, ele não era legalizado no começo do século passado. Da mesma maneira, existia contrabando, igual hoje em dia a gente tem de outras drogas nos países, certo? Vocês podem falar de sustentabilidade e sustentabilidade, fazer link com reciclagem, com consumismo e a preservação e exploração do ambiente, levando em consideração tudo que você precisa degradar o ambiente para produzir as coisas que você acaba consumindo. Isso a gente falou muito no Bill da Quarentena, quando a gente falou então de lixo também. Um possível tema também é a crise hídrica e a escassez de água. Teve um Bill na Quarentena de 2 ou 3 semanas atrás com a professora Miriam, que a gente falou disso. Quais são os problemas relacionados à falta de água aqui no Brasil, certo? Então, o desperdício de água boa parte da água, 40%, ela é perdida antes de chegar na casa das pessoas. Desmatamento, queimadas, tudo isso vai impedir que a água penetre no solo e vá para o lençol freático para abastecer os rios, certo? Poluição também dos rios causa eutrofização. Aquele cheiro e gosto ruim que tinha lá no Rio de Janeiro no começo do ano é por causa da grande quantidade de esgoto que estava sendo liberado nos rios que iam ser utilizados para distribuição de água, e mesmo depois do processamento ainda não era o suficiente, né? Então, vocês podem utilizar aquela aula tá inteirinha no YouTube, foi uma aula que eu consegui gravar, a professora Miriam, uma professora de química, também ótima. Vocês podem falar de alimentação saudável e sedentarismo, e com isso vocês podem também relacionar o estilo de vida, substâncias orgânicas, que é o que a gente vai acabar comendo, bioenergética, que é a produção de energia no nosso corpo, sistema digestório, sistema circulatório, se você come muitas coisas gordurosas, muita coisa com colesterol, você pode ter as veias entupidas, que a gente chama de aterosclerose, certo? O padrão de vida da pessoa também vai influenciar muito nisso. Se é uma pessoa que ela não tem tempo de comer, se ela não tem condições também de ter uma alimentação saudável, certo? E também o tempo, né? Uma pessoa muito corrida, come fast food. Então, saúde pública, vocês podem falar em relação às vacinas, certo? Em relação às drogas, os ISTs, que são as antigas doenças sexualmente transmissíveis, hoje em dia a gente chama de infecções sexualmente transmissíveis. Por que aqui no Brasil está tendo um aumento, então, dos casos de AIDS, que é uma pandemia, aumento de casos de gonorreia, de sífilis? Quais são os motivos pelo qual isso acontece? Está faltando educação sexual? Os adolescentes eles estão iniciando cada vez a vida sexual mais cedo, sem orientação? Ou porque já existem remédios suficientes, eles acham que não tem problema eles pegarem, certo? E isso pode, inclusive, causar a formação de superbactérias, por exemplo. Aí os remédios que existem hoje em dia já não vão mais funcionar, por exemplo, para sífilis, gonorreia, que são doenças que são causadas por bactérias.
Também a gente pode falar em saúde pública, de surto de doenças que a gente pensava que estavam erradicadas, né? Por que que essas doenças elas estão voltando? Né? A gente pode relacionar isso de novo, então, com as pessoas que não tomam vacina, porque não estão mais vendo as doenças por aí, ou o movimento antivacina, as pessoas que não querem vacinar os filhos por causa de boatos, certo? Então, todas essas coisas eu acho que vocês podem estudar, ler, ver filmes. Tem vários filmes no Netflix. Tem um seriado que chama History 101, alguma coisa assim, que aborda vários desses temas. Tem o que chama Busca dos Corais, que vai falar sobre aquecimento global, branqueamento dos corais. Tem um que saiu do Netflix, mas que vocês encontram no YouTube, que chama Ciência História, uma pergunta, certo? Vai falar de vários problemas relacionados a aquecimento global, crise hídrica, tudo, certo? Muito bom. E ontem também, gente, tá no YouTube, inclusive, se vocês quiserem ver, eu dei uma aula para os alunos do professor Lucas, que é professor da UEM, uma aula de ecologia. E eu falei muito dos problemas que são causados pelos humanos, né? Os problemas antrópicos para a natureza. Então, tipo, foi um resumão de muita coisa de ecologia, que lá vocês também podem encontrar várias informações para poder enriquecer a redação de vocês. E também assistam Viu na Quarentena da semana que vem, certo? Porque toda vez que a gente fala alguma coisa de ecologia, a gente fala que o ser humano está destruindo o Brasil ou algum local, as pessoas vêm e falam, mas professora, não tem lei para isso, não tem fiscalização para isso. Eu falo, gente, tem lei, mas a fiscalização não é eficiente. Mas, apesar de ser professora de biologia, eu me informar sobre as leis quando eu preciso dar uma aula, eu não sou da área. Então, para o próximo Bio na Quarentena, nada melhor do que chamar para a pessoa que é da área para poder explicar para vocês, certo? Então, participem da semana que vem, porque semana que vem a gente vai ter uma convidada super especial, que é a Marisa. A Marisa, gente, ela é professora de biologia, ela é mestre também, só que atualmente ela está fazendo o curso de Direito na Unemat. Então, a nossa aula de semana que vem vai ser sobre os biomas brasileiros e ela vai falar a parte da legislação ambiental brasileira. Então, se vocês querem anotar a lei, coisa para enriquecer a redação de vocês, eu convido vocês para assistir o Na Quarentena da semana que vem também. E eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês. Não vou me estender muito, né? Porque a aula já teve 1 hora e hoje é feriado. Vocês precisam descansar, curtir a família de vocês. Aproveitem, tirem foto, compartilhem no Instagram, certo? Compartilhem com os colegas de vocês, porque eu acho que é uma boa maneira da gente democratizar o conhecimento. E vocês sabem que se vocês tiverem dúvidas, sugestões de próximos temas, também vocês podem falar comigo, certo? Me manda uma mensagem no WhatsApp, me manda uma mensagem no Instagram também, que eu estou à disposição de vocês, certo? Então, eu espero vocês quinta-feira de novo. Bom feriado. Se cuidem, certo? E obrigada pela presença também, que vocês poderiam estar fazendo qualquer outra coisa, estão aqui com a gente. O professor Manuel também já saiu, mas eu gostaria de agradecer ele de novo. Agradecer também a professora Nanu, tá assistindo de novo, ela também convidou uns colegas, né? Algumas pessoas já saíram, já mandaram mensagem falando que iam sair, tem as meninas do cursinho. A gente tem colegas da professora Nanu hoje. Também tem a ex-aluna, a Bianca tá aí de novo, certo? Ana Júlia também. Ana Júlia, a gente me apela de Maringá, certo? Então tá, gente. Muito obrigada. E se vocês precisarem de alguma coisa, me mandem mensagem. Até mais.